Meu filho jamais soube que eu ganhava US$ 40.000 por mês. Para ele, eu sempre fui apenas aquela mulher que saía cedo para o trabalho e voltava à noite, esgotada, preparando o jantar com o que tinha na geladeira. Uma vida modesta, sem luxos, sem ostentação. E assim eu quis que fosse. Até aquele dia em que ele me convidou para jantar com os sogros, recém-chegados da Ásia. Foi então que decidi testá-los. Fingir ser exatamente o que eles imaginavam, uma mãe pobre, ingênua, quase um fardo. Mas o que aconteceu naquela noite abalou a família da minha nora de um jeito que eles jamais esqueceriam. E acredite, foi merecido. Daniel, aos 35 anos, ainda me via como uma simples funcionária, talvez uma secretária qualquer, perdida na multidão. Nunca soube que eu era diretora de uma multinacional há quase 2 décadas, que assinava contratos milionários, que tomava decisões que impactavam milhares de vidas. Mas por que revelar? Dinheiro para mim nunca foi um troféu a ser exibido. Cresci em uma época em que o valor de uma pessoa se media pela dignidade, não pelo saldo bancário. Então guardei meu segredo. Morava no mesmo apartamento há anos. Usava a mesma bolsa de couro até ela se desmanchar. Comprava roupas em lojas comuns. Cozinhava em casa. Economizava cada centavo. Investia tudo. E enriquecia em silêncio, porque o poder verdadeiro não grita, ele observa. Até aquele dia. Quando Daniel me ligou, sua voz tremia como a de um menino apanhado em uma mentira. Mãe, preciso pedir um favor. Os pais da Sara estão aqui pela primeira vez. Querem te conhecer. Tem um jantar sábado. Por favor, vem. Algo em seu tom me incomodou. Não era um filho convidando a mãe. Era um pedido para que eu não o envergonhasse. Para que me encaixasse no padrão deles. Eles sabem algo sobre mim? Perguntei, calma. Silêncio. Depois a resposta gaguejada. Falei que você trabalha em um escritório, mora sozinha, simples. Que não tem muito. Simples. Como se minha vida inteira pudesse ser resumida nesse adjetivo miserável. Como se eu fosse um problema a ser justificado. Respirei fundo. Muito fundo. Claro, Daniel. Estarei lá. Desliguei. Fiquei olhando minha sala, móveis antigos mas aconchegantes, paredes sem quadros caros, uma TV pequena. Nada que impressionasse. E foi ali que decidi se meu filho acreditava que eu era pobre, se aquelas pessoas vinham prontas para julgar, então eu daria a eles exatamente o que esperavam. Uma mulher quebrada, desajeitada, lutando para sobreviver. Quis ver com meus próprios olhos como tratariam alguém sem nada. Quis conhecer suas verdadeiras faces. Porque desconfiava. Desconfiava que Sara e sua família eram daqueles que medem as pessoas pelo que têm, e meu instinto nunca me engana. Chegou o sábado. Vista o que havia de mais feio no meu guarda-roupa, um vestido cinza amassado sem forma, daqueles vendidos em brechós, sapatos gastos, nenhuma joia, nem mesmo um relógio. Levei uma bolsa de pano desbotada. Prendi o cabelo em um rabo solto, bagunçado. Olhei no espelho. Parecia uma mulher destruída pela vida. Invisível. Perfeita. O táxi me deixou em frente a um restaurante no bairro mais caro da cidade. Daquele tipo em que o cardápio não tem preços e cada mesa custa mais que o salário de um mês de uma pessoa comum. Enquanto íamos, senti algo estranho, uma mistura de expectativa e tristeza. Expectativa porque sabia que algo grande estava por vir. Tristeza, porque uma parte de mim ainda torcia para estar errada. Torcia para que fossem gentis, para que vissem além das roupas surradas. Mas a outra parte, aquela que conviveu 40 anos entre tubarões corporativos, já sabia exatamente o que me esperava. O carro parou. Luzes quentes, um porteiro de luvas brancas, clientes elegantes entrando. Paguei. Desci. Respirei fundo. E adentrei. Lá estavam eles. Daniel de terno escuro, camisa branca, sapatos brilhantes, parecia nervoso. Ao lado, Sara, minha nora, impecável em um vestido bege com detalhes dourados, saltos altos, cabelo liso caindo sobre os ombros. Mas seus olhos não estavam em mim. Estavam fixos na entrada com uma expressão tensa, quase envergonhada. E então os vi, os pais dela, já sentados à mesa, como reis em seus tronos. Linda, a mãe, vestia um vestido verde esmeralda justo, brilhante, joias pelo pescoço, pulsos, dedos. Cabelo preto preso em um coque sofisticado. Aquela beleza fria calculada que intimida. Ao lado, David, o pai, em um terno cinza impecável, relógio gigante no pulso, expressão séria. Ambos pareciam ter saído de uma revista de luxo. Avancei devagar, com passos curtos, como se estivesse com medo. Daniel me viu primeiro. Seu rosto mudou. Os olhos se arregalaram. Me olhou de cima a baixo. Vi quando engoliu em seco. Mãe, você disse que viria, sua voz soava desconfortável. É claro, filho.
Aqui estou, sorri tímida, como uma mulher que não está acostumada a lugares assim. Sara me cumprimentou com um beijo rápido no rosto frio mecânico. Sogra, que bom ver você. Seus olhos diziam o contrário. Me apresentou aos pais com um tom estranho, quase pedindo desculpas. Papai e mamãe, esta é a Emily, mãe do Daniel. Linda levantou os olhos, me encarou, e naquele instante vi tudo, o julgamento, o desprezo, a decepção. Seus olhos percorreram meu vestido amassado, meus sapatos velhos, minha bolsa de pano. Não disse nada, apenas estendeu a mão. Fria, rápida, mole. Um prazer. David fez o mesmo. Um aperto de mão fraco, um sorriso falso. Encantado. Sentei-me no lugar mais afastado da mesa, como se fosse uma convidada de segunda categoria. Ninguém segurou minha cadeira. Ninguém perguntou se eu estava confortável. O garçom chegou com os cardápios elegantes pesados em francês. Abri um e fingi não entender nada. Linda me observava. Precisa de ajuda com o menu? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, por favor. Não entendo essas palavras. Minha voz saiu pequena, insegura. Ela suspirou. Pediu por mim. Algo simples, disse. Alguma coisa que não custe muito. Marido. Não queremos que essa preocupação pese sobre ele, que distraia sua atenção do que realmente importa. Seu casamento, sua carreira, seu futuro com a nossa filha. Ela pronunciou as palavras com uma suavidade calculada, como se estivesse oferecendo um conselho materno em vez de cravar uma faca. Os talheres tilintaram contra a porcelana fina. O silêncio na mesa era denso, quase palpável. Sara respirava rápido, os dedos brancos de tão apertados ao redor do garfo. Daniel olhava para mim com uma mistura de vergonha e fúria contida, como se quisesse gritar, mas soubesse que qualquer palavra sua seria usada contra ele depois. Entendo, disse eu, ainda com aquele sorriso dócil, as mãos quietas no colo. Você tem razão, linda. Ninguém quer ser um fardo. Ela inclinou a cabeça, satisfeita por ter encontrado uma brecha. Uma admissão. Uma rendição. Não é uma questão de ser, Emily. É uma questão de permitir. Você é mãe. É natural que Daniel se sinta responsável. Mas ele já tem suas próprias obrigações agora. Uma casa para sustentar, uma esposa para cuidar, talvez filhos no futuro. Ela fez uma pausa estratégica, deixando a palavra filhos pairar no ar como uma ameaça velada. Não seria justo que ele tivesse que dividir sua energia, seu dinheiro, seu tempo entre tantos. Mãe. A voz de Daniel cortou o ar, seca como um estalo. Chega! Linda ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa, como se não tivesse orquestrado cada palavra daquele monólogo. Daniel, filho, só estou sendo honesta. É melhor falarmos abertamente, não acha? Sara merece um marido que possa se dedicar inteiramente a ela. E eu merecia uma sogra que não transformasse um jantar em um tribunal, retorqui, ainda sorrindo. O garçom passou ao lado, carregando uma bandeja de pratos vazios. Ninguém tocou na comida. Linda abriu a boca, mas eu não deixei espaço. Você tem toda a razão, Linda. Minha voz era doce, quase cantada. A Sara merece o melhor. E o Daniel também. Ele sempre foi um filho incrível. Trabalhador, responsável, leal. Virei-me para ele, ignorando o veneno no ar. Você se lembra, filho, daqueles anos em que a gente jantava macarrão com ketchup porque era o que dava? Ou quando seu tênis furava e a gente colava com fita adesiva para durar mais um mês? Ri uma risada leve, como se estivesse compartilhando uma lembrança fofa. Você nunca reclamou. Nunca pediu mais do que eu podia dar. E olha onde chegou. Sozinho. Daniel engoliu em seco. Sara finalmente levantou os olhos com algo parecido com culpa brilhando neles. Linda apertou os lábios. Ela não gostava de perder o controle da narrativa. Não estou dizendo que você não fez o seu melhor, Emily. Mas as coisas mudam. Agora Daniel faz parte de nossa família. E famílias unidas tomam decisões juntas. Decisões como? Perguntei, inclinando a cabeça como se estivesse genuinamente curiosa. Como garantir que ele não precise se preocupar com coisas do passado enquanto constrói seu futuro? Ela segurou o copo de vinho, girando entre os dedos como se fosse um cetro. Por exemplo, seria tão mais prático se você tivesse, digamos, um lugar mais adequado para viver. Um asilo, talvez. Ou uma casinha pequena em algum lugar tranquilo, longe da cidade. Algum lugar onde Daniel não precisasse se sentir obrigado a ajudar. O garfo de Sara caiu no prato com um estalo. David, até então mudo, tossiu incômodo. Eu respirei fundo. A raiva fria queimava atrás dos meus olhos, mas meu sorriso não vacilou. Que ideia maravilhosa, Linda! Peguei meu guardanapo, dobrando com cuidado sobre a mesa. Sabe, eu até conheço um lugar assim, bem longe daqui.
Chama-se inferno. E tenho certeza de que você ia adorar o que acumulei ao longo dos anos. Fiz uma pausa, deixando o número pairar no ar como um golpe. E você acha, linda, que eu precisaria dos seus $700 por mês? Ela engoliu em seco. O rubor subiu pelo pescoço, manchando suas bochechas de um rosa feio, quase violáceo. Não era vergonha. Era raiva. Raiva de ter sido exposta, de ter subestimado, de ter jogado com as cartas erradas. Eu não sabia, murmurou como se isso mudasse algo. Claro que não sabia, respondi suave, quase carinhosa. Porque você nunca perguntou. Você olha para mim e vê uma mulher sozinha, então automaticamente assume que sou fraca, que sou pobre, que sou um fardo. Virei-me para David, que agora parecia um homem prestes a ser engolido pela própria cadeira. E você, David? Também achou que eu era uma mendiga à espera de esmolas? Ele limpou a garganta, mas nenhum som saiu. Não respondem? Não importa. Voltei-me para Daniel, cujos olhos brilhavam com algo entre orgulho e horror. Filho, você sabe quanto custa a casa onde moro? Aquela que você acha que é modesta. Não esperei resposta. Custa 3 vezes mais do que essa aqui. E está quitada. Cada tijolo, cada janela, cada piso de madeira que você pisou quando foi me visitar. Tudo pago com meu suor. Sem heranças, sem empréstimos, sem ajudinhas de sogros generosos. Sara emitiu um pequeno som, como se tivesse levado um tapa. Linda apertou os dedos ao redor do garfo até os nós dos dedos ficarem brancos. E sabe o que é mais irônico? Prossegui baixando a voz para que tivessem que se inclinar para me ouvir. Eu poderia ter dado a Daniel tudo o que vocês deram. Poderia ter pago a entrada do apartamento, a lua de mel, o carro importado. Um riso seco escapou dos meus lábios. Mas não fiz. Porque dinheiro não compra dignidade. E eu queria que meu filho soubesse o valor das coisas antes de colocá-las nas mãos. Daniel estava pálido como um lençol. Mãe? Não, escute, cortei, sem aspereza, mas sem espaço para interrupções. Eu não quis que você crescesse achando que amor se mede em cheques ou que respeito se compra com presentes caros. Quis que você soubesse que nada na vida vem de graça, exceto, talvez, o desdém de pessoas como eles. Apontei discretamente para Linda e David com o queixo. Eles te deram dinheiro. Eu te dei raízes. O silêncio era tão denso que dava para cortar com a faca de sobremesa que Sara ainda segura, esquecida sobre o prato. Então, Linda, retomei, pegando minha bolsa com calma, como se estivéssemos falando do tempo. Sua oferta é interessante. Mas vou te fazer um contraproposta. Ela ergueu os olhos, esperançosa como um animal ferido. Da próxima vez que quiser ajudar, me ligue. Vou te ensinar como se constrói algo do zero. E não vou cobrar $700 por mês. Sorri pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno, quase triste. Vou cobrar nada, porque algumas coisas não têm preço. Levantei-me. A cadeira rangeu contra o piso de mármore. Daniel se mexeu como se fosse se levantar também, mas parei com um gesto quase imperceptível. Fique, filho. Aproveite seu jantar. Toquei levemente seu ombro ao passar. E quando sua esposa perguntar por que você está tão quieto, diga a ela que às vezes as lições mais importantes não vêm dos livros, nem dos bancos. Caminhei até a porta com a postura ereta de quem não deve nada a ninguém. Ao passar por Linda, parei apenas o suficiente para sussurrar, tão baixo que só ela ouviu. E querida, agora você acha que sou uma mulher que luta sozinha? Não esperei a resposta. Não precisava. O som da porta fechando atrás de mim foi a melhor sobremesa da noite. A cena como se estivesse presenciando o desmoronar de um império construído sobre areia movediça. Cada lágrima de Sara, cada palavra engasgada de Daniel, cada tremor nas mãos de Linda eram tijolos caindo de uma fachada que ela mesma havia pintado com o ouro falso da arrogância. Você tem razão, murmurou Sara, enxugando os olhos com as costas da mão, como uma criança flagrada em uma mentira que nem sequer era sua. Eu sabia. Sempre soube como eles são. Mas é mais fácil fechar os olhos do que enfrentá-los. Não é sobre enfrentá-los, respondi, afagando seu braço com uma firmeza que não deixava espaço para autocomiseração. É sobre escolher não ser como eles. Todos os dias, Sara. Todos os dias você tem essa escolha. Linda soltou uma risada seca, quase histérica, como se o peso da própria hipocrisia a estivesse esmagando contra a parede. Que belo discurso. Que bela atriz você é, Emily. O meu nome soou como um insulto em seus lábios. Mas não se engane, isso aqui não é um filme. Isso é a vida real, e na vida real, dinheiro fala. Sempre falou. Sempre falará. Então ouça bem, disse, aproximando-me dela com uma calma que a deixava ainda mais nervosa. Porque o dinheiro está falando agora.
E sabe o que ele está dizendo? Que você gastou décadas comprando coisas que não preenchem, frequentando lugares que não a aceitam de verdade, rodeada de pessoas que sorriem para o seu cartão de crédito, não para você. Fiz uma pausa, deixando as palavras caírem como pedras em um lago quieto. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro, mas eu nunca precisei dele para saber quem eu sou. Você, linda, você não sabe nem quem seria sem ele. David tentou intervir, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Chega, isso já foi longe demais. Não, corrigi, sem tirar os olhos de Linda. Ainda não foi longe o suficiente. Porque você precisa entender uma coisa: o problema nunca foi que eu fosse pobre. O problema é que vocês só sabem lidar com duas espécies de pessoas, os que têm mais do que vocês ou os que têm menos. E quando a balança se inverte, quando descobrem que a mulher que desprezaram tem mais do que jamais sonharam, o mundo de vocês desaba. Sorri não com crueldade, mas com uma tristeza genuína. E isso, minha cara, não é poder, é prisão. Daniel segurou minha mão, como se temesse que eu fosse embora antes de ele poder dizer o que precisava. Mãe, eu não sabia. Deus, eu não fazia ideia de nada disso. E não precisava saber, respondi apertando seus dedos. Porque o valor de uma pessoa não está no extrato bancário, está aqui. Toquei seu peito, sobre o coração. E aqui. Levei a mão à sua testa. Você sempre soube disso, deep down. Só precisava lembrar. Linda recuou um passo, como se eu a tivesse empurrado. Seu rosto era uma máscara de raiva e vergonha, mas havia algo novo ali, o medo de que, pela primeira vez na vida, ela não pudesse comprar uma saída. Você acha que isso muda alguma coisa? Desafiou, embora sua voz tremesse. Acha que só porque tem dinheiro, agora somos iguais? Não respondi, pegando minha bolsa de novo, sem pressa. Nunca fomos iguais. E nunca seremos. Porque você mede a vida em cifras, e eu a vivo em escolhas. Olhei para Sarah, que ainda chorava em silêncio. E você, minha nora, vai ter que decidir. Continua sendo a filha deles, ou se torna a mulher que Daniel merece. Sem esperar resposta, ajustei o chale nos ombros e me virei para sair. Mas antes de cruzar a porta, parei. Não por eles. Por mim. Ah, e Linda. Virei-me lentamente com um sorriso que não chegava aos olhos. O jantar foi delicioso. Uma pena que o prato principal tenha sido a sua dignidade. Desta vez, o silêncio que se seguiu não foi de surpresa. Foi de rendição. E quando a porta se fechou atrás de mim, levei comigo a certeza de que algumas batalhas não são ganhas com gritos, são vencidas quando o outro finalmente ouve. O valor exato dessa conta que vocês, tão generosamente, se ofereceram para pagar. Daniel apertou minha mão com força, como se quisesse me puxar dali antes que a situação escalasse ainda mais. Mas eu não me movi. Não dessa vez. A louvança é uma palavra interessante, não acham? Continuei, com uma calma que só aumentava o desconforto deles. Implica dependência. Implica que alguém precisa de outro para sobreviver. Meus olhos se fixaram em Linda, que agora parecia encolhida na cadeira, como se o peso de suas próprias palavras a esmagasse. Mas hoje, quem depende de quem, afinal? David engoliu em seco. O telefone ainda tremia em sua mão, como se a notificação do banco fosse um veredicto que ele não conseguia aceitar. Isso é temporário, ele repetiu, mais para si mesmo do que para nós. Um erro. Nada mais. Claro, concordei, com um aceno de cabeça exageradamente compreensivo. Erros acontecem. Assim como esquecimentos. Como esquecer que por trás de um sorriso educado, pode estar alguém que não precisa do seu dinheiro para ser mais do que você jamais será. Sarah soluçou baixo, as lágrimas escorrendo sem controle. Não por mim, por eles. Porque, pela primeira vez, via os pais desmoronando sob o peso de suas próprias máscaras. Nós não somos assim, Linda tentou, a voz quebrada. Você não nos conhece. Não respondi, pegando minha bolsa com uma lentidão calculada. Mas agora vocês se conhecem. E isso, minha cara, é muito pior. Daniel se levantou, puxando minha cadeira com um gesto protetor. Vamos embora. Eu não me apressei. Antes de sair, parei ao lado de Linda, inclinando-me apenas o suficiente para que só ela ouvisse. A próxima vez que quiser julgar alguém pela carteira, lembre-se, a minha é mais pesada que a sua. E não é de ouro, é de verdade. Quando saímos, o ar da noite parecia mais leve. Daniel respirou fundo, como se tivesse prendido a respiração a noite toda. Você não precisava fazer isso, ele murmurou. Precisava sim, respondi, passando os dedos pelo braço dele. Porque agora eles sabem. E você também. Ele me olhou confuso. Sabem o quê? Que o sangue deles pode ser azul, mas o nosso é quente. E isso, no fim, é o que importa. Mensagens. Todas do mesmo remetente, meu advogado.
A primeira, enviada ainda durante o jantar, era concisa, eles assinaram. Tudo está em ordem. A segunda, mais recente, trazia um detalhe que me fez sorrir. O Sr. Whitmore tentou negociar os termos até o último minuto. Não cedeu nem um centavo. E a terceira, enviada há poucos minutos, era uma pergunta seca. Você quer que eu os informe sobre a doação anônima à instituição de Sarah amanhã? Guardei o telefone de volta na bolsa, enquanto o motorista me observava pelo retrovisor, curioso. Não era todos os dias que uma mulher saía de um restaurante de luxo com os olhos brilhando de satisfação depois de uma briga familiar, e ainda por cima pedia para ser levada a um bairro modesto, onde as ruas não tinham nome em placas de mármore. A senhora tem certeza do endereço? Ele perguntou, desconfiado, ao digitar o destino no GPS. Tenho. E se quiser uma gorjeta extra, não comente com ninguém onde me deixou. Ele riu, achando que era brincadeira. Não era. O carro parou em frente a um prédio antigo, de fachada descascada, mas com as janelas iluminadas por uma luz quente. Desci e paguei em dinheiro, sempre em dinheiro, e subi as escadas com passos firmes. Não precisei bater. A porta se abriu antes que minha mão tocasse a maçaneta. Sabia que você viria, disse a voz rouca de Clara, minha antiga professora de matemática, agora diretora do abrigo. Ela segurou meu rosto entre as mãos enrugadas e me olhou como só quem viu você crescer sabe fazer. Seu olho está inchado de chorar? De rir, respondi, abraçando-a com força. Eles não têm ideia do que perderam. Clara me puxou para dentro, onde o cheiro de sopa caseira se misturava ao som de risadas infantis. No refeitório, crianças de todas as idades comiam em mesas compridas, enquanto voluntárias serviam mais porções. Uma delas, uma adolescente de tranças desfeitas, me reconheceu e acenou tímida. A senhora voltou. Ela gritou, e logo outras vozes se juntaram, repetindo meu nome como um coro. Sentei-me à mesa com elas, aceitando um prato de sopa e um pedaço de pão duro. Não havia toalhas de linho nem taças de cristal, mas havia algo que nenhum restaurante estrelado poderia oferecer. A certeza de que ali, entre aquelas paredes gastas, o dinheiro servia para algo além de encher egos. Eles acham que são melhores porque têm mais, falei, mais para mim mesma do que para Clara, enquanto observava as crianças brincarem com migalhas de pão. Mas esquecem que a verdadeira riqueza é não precisar provar que a tem. Clara sorriu, sabendo exatamente a quem eu me referia. E você? Ela perguntou, servindo-me mais sopa. Provaste algo hoje? Provei que algumas lições só se aprendem na marrã. Suspirei, passando os dedos pela borda lascada do prato. E que no fim, a única herança que vale a pena deixar é a que cabe no peito dos outros. Ela não respondeu. Não precisava. O barulho das colheres batendo nos pratos e as risadas das crianças já diziam tudo. Quando saí, horas depois, a madrugada estava silenciosa. O motorista do aplicativo que chamei me olhou estranho, ao ver o endereço de um bairro nobre no GPS. A senhora não é daqui, ele arriscou, enquanto acelerava. Não respondi recostando-me no banco. Mas eles também não são de lugar nenhum. Ele não entendeu. Não importava. Cheguei em casa quando o céu começava a clarear. O apartamento era pequeno, mas cada objeto ali tinha história. O sofá comprado em uma liquidação, a estante cheia de livros gastos, a xícara de chá que Daniel me deu aos 8 anos, feita de argila em uma aula de artes. Nada de luxo, nada de ostentação. Só coisas que importavam. Tirei os sapatos, os mesmos que usei no jantar, agora sujos de poeira das ruas, e liguei a chaleira. Enquanto a água esquenta, abri a janela. O ar da manhã trazia o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, o mesmo que eu comprava há anos, muito antes de qualquer herança ou investimento bem-sucedido. Peguei o telefone novamente. Desta vez, não eram mensagens do advogado, mas uma notificação do banco. Transferência concluída. Saldo atualizado. Sorri ao ver o valor. Não pela quantia, mas pelo que ela representava, liberdade. A liberdade de escolher quando calar e quando falar, de decidir quem merecia meu tempo e quem não passava de um número em uma planilha. A chaleira apitou. Desliguei o fogo e servi o chá na xícara de argila, sentindo o calor se espalhar pelas mãos. Pensei em Daniel, em Sarah na noite que tinha sido e no dia que viria. Eles teriam que lidar com as consequências das escolhas deles, assim como eu lidei com as minhas. E pela primeira vez em muito tempo, não senti pena. Não de Linda, não de David e nem mesmo de Sarah. Porque a piedade, afinal, é um luxo que só quem nunca precisou de nada pode se dar. E eu já tive tudo o que precisava. Meu refúgio. Não um palácio de mármore e ouro, mas um canto onde cada objeto tinha história, cada arranhão na madeira contava uma batalha, cada livro na estante guardava uma lição.
Fechei a porta atrás de mim e soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. A noite tinha sido longa, mas necessária. Como um fogo que queima os galhos secos para que a terra possa respirar de novo. Peguei o celular do bolso. 3 mensagens ainda piscavam na tela insistentes. A de Sara, implorando por perdão, continuava ali, como uma sombra que se recusa a se dissipar. Poderia responder. Poderia ceder à tentação de aliviar sua culpa com palavras vazias, ou de jogar na cara dela tudo o que tinha ouvido naquela mesa. Mas não. Não hoje. Não assim. Porque a verdade, a minha verdade, não era uma arma para ser disparada no calor da raiva. Era um espelho. E espelhos só servem quando a pessoa está pronta para olhar. Guardei o telefone na gaveta da mesa de centro, onde ficavam as coisas que não precisavam de resposta imediata. Amanhã. Ou depois. Ou nunca. O tempo diria. O motorista do táxi tinha razão. Eu tinha falado minha verdade. E ela tinha ecoado naqueles salões dourados como um tiro. Mas o barulho já tinha se dissipado. Agora, só restava o silêncio, aquele silêncio pesado que vem depois de se quebrar um acordo não dito, depois de se rasgar a máscara que todos usavam para se proteger. Eles iam ter que conviver com isso. Com a vergonha. Com a dúvida. Com a certeza de que dali em diante, cada risada forçada, cada cumprimento falso, cada gesto calculado teria o gosto amargo daquela noite. E eu ia dormir. Tirei o casaco e o pendurei no cabideiro de metal, o mesmo que comprará em uma loja de usados há mais de uma década. Passando pela cozinha, aqueci o resto do chá que tinha deixado na chaleira. O vapor subiu em espirais, como se carregasse consigo os últimos resquícios da tensão. Sentei à mesa com as mãos envolvendo a xícara, sentindo o calor penetrar nos ossos. Não havia música. Não havia televisão. Só o som do meu próprio respiro, lento, controlado, como se o corpo soubesse que depois da tempestade, era a hora de ancorar. Pensei em Daniel, meu filho. Ele ia entender. Não hoje, talvez não amanhã, mas um dia. Porque ele tinha herdado de mim mais do que o sobrenome ou os olhos castanhos, tinha herdado a capacidade de enxergar além das aparências. E quando soubesse, quando visse o que eu tinha visto, ele não me julgaria. Ele saberia que algumas batalhas não são travadas com gritos, mas com silêncio. Não com socos, mas com escolhas. Levantei e fui até a janela. Abri a cortina e olhei para a rua lá embaixo, iluminada pelos postes amarelados. A cidade não dormia, mas eu precisava. Precisava fechar os olhos e saber que, quando os abrisse de novo, o mundo ainda estaria lá, com suas hipocrisias, suas injustiças, suas pequenas crueldades. E eu também estaria. Firme. Inabalável. Não porque fosse melhor que ninguém, mas porque tinha aprendido na Mahan, que a única moeda que vale a pena acumular é a integridade. Deitei na cama com o lençol de algodão desgastado pelo tempo e apaguei a luz. No escuro, fechei os olhos e sorri. Não era um sorriso de triunfo. Era mais profundo que isso. Era o sorriso de quem sabe que às vezes a maior vitória não é vencer os outros, mas não se deixar vencer por eles. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem peso no peito. Porque a paz não é a ausência de guerra. É a certeza de que quando a guerra vier, você não vai curvar a cabeça. Vai olhar nos olhos. E vai dizer, sem medos e sem máscaras, eu sei quem sou. Aquele espaço era meu. Verdadeiramente meu. Não comprado para impressionar, não decorado para ostentar. Apenas um refúgio onde eu podia ser eu mesma sem máscaras, sem fingimentos. Tirei os sapatos gastos, aquele vestido cinza amassado que carregava o peso de uma noite de batalhas silenciosas. Vesti uma roupa macia, um pijama velho, desgastado pelo tempo, mas cheio de memórias que só eu conhecia. Preparei um chá, deixei o vapor subir como um suspiro de alívio. Sentei-me no sofá, liguei a televisão, notícias, ruído sem importância. Desliguei. Fiquei no silêncio, deixando que os pensamentos se acomodassem, que as emoções encontrassem seu lugar. E, pela primeira vez em anos, senti-me livre. Livre do peso de agradar, livre do silêncio imposto, livre da tolerância que sufocava, livre de ser menos do que era. Porque naquela noite não havia apenas exposto Linda e David. Havia me libertado das expectativas alheias, dos julgamentos que me aprisionavam, da necessidade de esconder quem eu realmente era. E isso não tinha preço, valia mais do que qualquer número em minha conta bancária. O celular vibrou na mesa. Outra mensagem, dessa vez de Daniel. Mãe, chegou bem em casa? Sorri. Respondi rápido, sim, filho. Cheguei perfeita. Estou em casa, descansando. A resposta foi instantânea, te amo. Obrigado por tudo. Por ser quem é, por me ensinar, por nunca desistir. Fechei os olhos. Uma lágrima escorreu, não de tristeza, mas de alívio, de amor, de gratidão tão profunda que doía.
Digitei, eu também te amo. Sempre. Guardei o telefone. Bebi o chá, agora morno, e olhei ao redor, meu apartamento simples, meu santuário, minha verdade. E sorri, porque no fim das contas não importava quanto dinheiro eu tivesse. Não importava até onde havia chegado na carreira. O que importava era isso, esse momento, essa paz, essa honestidade consigo mesma. Acordei cedo no domingo, como sempre. 40 anos de trabalho haviam treinado meu corpo para despertar com o sol, mesmo em dias de folga. Preparei um café forte, sem açúcar, e me sentei à janela com a xícara quente entre as mãos. Observei a cidade acordar, os feirantes abrindo suas barracas, as pessoas passando apressadas para algum lugar. A vida seguia, indiferente aos dramas pessoais. O telefone tocou. Número conhecido. Daniel. Atendi. Bom dia, filho. Sua voz estava cansada. Mãe, preciso falar com você. Aconteceu muita coisa. Respirei fundo. O que foi? Sara e eu conversamos a noite toda. Os pais dela estavam lá. Foi intenso. Tomei um gole do café, esperando. Ele continuou. Depois que você saiu, voltei ao restaurante. Linda e David ainda estavam lá, tentando fazer os cartões funcionarem. Foi humilhante para eles. Sara estava destruída, chorando, e eu estava furioso. Mais do que há anos. Fiquei em silêncio, deixando que ele organizasse as palavras. Falei tudo o que sentia. Disse que tinha vergonha deles, que trataram você como lixo, que aquele comportamento era inaceitável e que não ia tolerar mais. E o que eles disseram? Perguntei, apertando a xícara com mais força. No começo, Linda tentou se justificar. Disse que só queriam proteger a Sara, que queriam garantir que ela tivesse uma família estável, que não tinham mais intenções. David disse que eu estava exagerando, que tinha sido um jantar normal, que sua reação foi desproporcional. Soltei uma risada seca. Típico. Mas aí a Sara falou. Sua voz tremeu. Ela disse que os pais estavam errados, que tinham sido cruéis, que ela viu cada comentário, cada olhar, cada insulto disfarçado, e que tinha vergonha de ser filha deles. Sorri levemente. Isso é bom. Significa que ela está acordando. Linda ficou histérica. Gritou que Sara era ingrata, que eles tinham se sacrificado por ela, que deram a melhor vida possível, que ela não tinha o direito de julgá-los. David apoiou. Disse que estávamos sendo manipulados por você, que você tinha armado tudo para fazê-los parecer maus. Balancei a cabeça. Claro, a culpa é minha. Foi isso que os deixou mais furiosos, Daniel continuou. Eu disse que eles tinham razão, que você tinha planejado tudo, mas que eles caíram na armadilha porque é isso que eles são, porque tratam mal quem consideram inferior, que você só deu a eles a chance de se mostrarem, e eles fizeram isso perfeitamente. Bendito, murmurei. Aprendi com a melhor. Houve um silêncio. Então ele prosseguiu. Mãe, preciso que saiba uma coisa. Tomei uma decisão ontem à noite. Sara e eu vamos estabelecer limites com os pais dela. Não vamos cortar relações, mas vamos deixar claro. Nenhum comentário sobre dinheiro, nenhuma comparação, nenhuma tentativa de controlar nossas vidas. E se não respeitarem, vão ter que lidar com as consequências. E eles aceitaram? Perguntei. Não respondeu. Saíram furiosos. Disseram que éramos ingratos, que um dia iríamos nos arrepender, que quando precisássemos de ajuda não estariam lá. David falou que ia repensar o testamento. Linda disse que Sara tinha escolhido a família errada. Abanei a cabeça. Chantagem emocional. Último recurso de quem não tem argumentos. Mas não funcionou, Daniel afirmou. Sara manteve firme. Eu também. Saíram do restaurante sem se despedir, sem olhar para trás. E sinceramente, mãe, me senti aliviado. Como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Porque saiu, disse. O peso de viver sob as expectativas deles, sob o controle deles. Agora vocês podem construir a vida de vocês, do jeito que quiserem, não como eles mandam. Obrigado, mãe, sua voz estava emocionada. Obrigado por ter feito o que fez ontem. Sei que foi difícil. Sei que foi desconfortável. Mas a gente precisava ver. Eu precisava ver quem eles eram de verdade. E a Sara precisava ver que existe outra maneira de viver, mais honesta, mais autêntica. De nada, filho. Só fiz o que achei certo. Ele hesitou. Tem mais uma coisa. A Sara quer vir te ver, quer pedir desculpas pessoalmente, quer conversar com você. Não como Nora tentando fazer bonito, mas como uma mulher tentando aprender. O que acha? Pensei por um instante. Diga a ela que pode vir, mas não hoje. Dê alguns dias a ela. Deixe que processe. Que pense bem no que quer dizer. Desculpas apressadas são ocas. As que levam tempo são reais.
Vou falar com ela, prometeu. Mãe, mais uma coisa. Como você está depois de tudo? Como se sente? Olhei pela janela. O sol já estava alto, iluminando a cidade. Estou bem, respondi. Melhor do que bem. Estou em paz. Porque finalmente disse tudo o que precisava dizer. E não me arrependo de nada. Fico feliz em ouvir isso, disse Daniel. Te amo. Eu também te amo. Descanse. Até logo. Desliguei. Terminei o café, agora frio. Levantei-me. E pela primeira vez em muito tempo decidi fazer algo que havia esquecido. Caminhar sem destino, sem pressa, apenas andar e pensar. Vesti uma roupa confortável, jeans desgastados, uma blusa simples, tênis surrados. Peguei as chaves. Saí. As ruas estavam vivas, famílias passeando, crianças correndo, o cheiro de pão fresco saindo das padarias. A vida em sua essência mais pura, seguia em frente. E pela primeira vez em anos, eu também. Crianças correndo, casais de mãos dadas, vendedores oferecendo comida. O aroma de pão fresco impregnava o ar, quente e reconfortante. Segui até o parque próximo, aquele que sempre passava correndo sem nunca realmente vê-lo. Sentei-me num banco de madeira gastado pelo tempo e pelas intempéries. E observei. As pessoas passavam, mães com carrinhos, idosos conversando, jovens rindo sem motivo aparente. E então, algo me atingiu como um golpe suave, mas profundo. A maioria daqueles rostos não devia ter muito. Viviam de salário em salário, suor diário, contas que nunca acabavam. E no entanto riam. Abraçavam-se. Saboreavam o instante como se fosse o último. Como se a felicidade não dependesse de nada além daquilo. O sol no rosto, a companhia ao lado, o pão compartilhado. Pensei em Linda e David com suas contas bancárias inchadas, suas propriedades espalhadas pelo mundo, suas joias que custavam mais do que muitas daquelas pessoas ganhariam em uma vida. Seriam felizes de verdade? Ou apenas ocupados em provar algo a si mesmos? Em preencher um vazio com coisas que nunca poderiam comprar o que realmente importa, respeito que não se compra, amor que não tem preço, paz que nenhum cartão de crédito pode garantir. Uma senhora idosa sentou-se ao meu lado com um suspiro leve, como se o banco fosse um velho conhecido. Bom dia, disse, e seu sorriso enrugou ainda mais os cantos dos olhos. Bom dia, respondi. Lindo dia, não é? Ela olhava para frente, onde pombos bicavam migalhas espalhadas na grama. Muito lindo, concordei. Tirou um saquinho de pão do bolso do casaco surrado e começou a alimentá-los, um por um, com gestos lentos e precisos. Venho aqui todo domingo, contou, sem tirar os olhos das aves. É meu momento de paz antes da loucura da semana começar. Entendi aquilo como se ela tivesse lido meus pensamentos. Precisava de um momento assim também, admiti. Semana difícil? Mais ou menos. Uma noite difícil. Ela sentiu, sábia demais para pedir detalhes. Às vezes, uma única noite muda tudo. É verdade, murmurei. Virou-se para mim, e seus olhos claros, cansados, mas brilhantes, pareciam ver através de mim. Posso dar um conselho que ninguém pediu? Sorri. Claro. Apontou para os pombos. Olhe eles. Uns são grandes, outros pequenos. Uns têm penas bonitas, outros estão desalinhados. Mas todos comem do mesmo pão. Todos dividem o mesmo espaço. Nenhum acha que é melhor que o outro. É uma bela metáfora, comentei. Não é metáfora, corrigiu Seca. É verdade. Somos os únicos animais que inventam hierarquias falsas, que medem valor por coisas de fora. Os pombos não faziam isso. Eles simplesmente viviam. Simplesmente eram. Devíamos aprender com eles, completou. O riso saiu espontâneo. Você deveria dar aulas para algumas pessoas que eu conheço. Ela riu também, um som rouco e quente. Ah, minha querida. Na minha idade não dou mais aulas. Só observo e compartilho o que vejo. Mas a maioria não escuta. Estavam ocupados demais correndo, comprando, competindo, esquecendo que no fim, todos acabamos no mesmo lugar. Com ou sem dinheiro, com ou sem joias, com ou sem propriedades. Viramos pó, disse ela. Que filosófico, comentei. Que realista, emendou. Vivi 82 anos. Vi de tudo. E posso te dizer uma coisa, as pessoas mais infelizes que conheci foram as que tinham mais. Porque nunca era suficiente. Sempre queriam mais. Sempre competindo, sempre comparando. E morreram sem nunca ter vivido de verdade. Sem amar de verdade. Sem ser de verdade. Suas palavras ecoaram em mim como se tivessem arrancado algo que já sabia, mas nunca soubera nomear. Obrigada, disse sincera. Por me lembrar. Ela apertou minha mão, pele fina e quente. Não é por isso, minha querida. O que importa não é o que você tem ou deixa de ter. É como trata os outros, isso fica. Isso transcende. É a única herança que vale a pena deixar.
Levantou-se devagar, guardou o saquinho vazio na bolsa. Tenha um lindo domingo. Você também, respondi. Fiquei observando-a se afastar, uma mulher pequena, curvada pelos anos, roupas gastas, sapatos surrados, mas com mais sabedoria no passo do que todos os Lindas e Davids deste mundo juntos. E senti gratidão. Gratidão por aquele encontro, por aquele lembrete, por aquela verdade tão simples e tão poderosa. Permaneci no banco por mais tempo, deixando as palavras dela decantarem, misturando-se aos meus próprios pensamentos, às minhas próprias escolhas, até chegar a uma conclusão. Não me arrependia. Nem de uma palavra, nem de um gesto. Porque tudo o que fiz naquela noite havia sido necessário, libertador, honesto. E a honestidade, mesmo quando dói, é sempre o caminho certo. 3 dias se passaram antes que Sara batesse à minha porta. 3 dias de silêncio, de digestão, de reflexão. Quando o interfone tocou naquela tarde de quarta-feira, soube quem era antes mesmo de atender. Abri. Ela estava lá, sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo despretensioso, jeans e uma blusa simples, sem joias, sem saltos. Parecia frágil, bem diferente da mulher que vira no restaurante. Sogra, disse a voz baixa. Posso entrar? Afastei-me para dar passagem. Entre. Andou devagar, como se cada passo pesasse mais do que o habitual. Seus olhos percorreram o apartamento, a sala simples, os móveis antigos, as paredes sem quadros caros. Sentou-se no sofá quando indiquei, e eu me acomodei à sua frente, sem pressa, deixando que ela encontrasse suas palavras. Não sei por onde começar, confessou finalmente. Comece por onde doer menos, respondi. Respirou fundo, as mãos trêmulas no colo. Vim pedir desculpas. Mas não só com palavras. Vim explicar por que meus pais são assim, e por que fiquei calada por tanto tempo. E então, com a voz quebrando, começou a contar. Eu a observei enquanto as palavras saíam dela, não como desculpas, mas como uma confissão libertadora. Precisei me conhecer para saber com quem estava lidando, disse ela, os olhos brilhando com uma clareza que nunca tinha visto antes. E eu sei, respondi sem rodeios. E agradeço por isso, porque sua honestidade brutal me salvou. Um silêncio pesado pairou entre nós. Me salvou de me tornar minha mãe, de perpetuar aquele ciclo, de ensinar aos meus filhos que o valor das pessoas se mede pelo que tem. Não era uma gratidão superficial, era o reconhecimento de quem havia escapado de um abismo sem fundo. E seus pais? Perguntei, já conhecendo a resposta antes que ela abrisse a boca. Sara exalou como se carregasse o peso de anos em um único suspiro. Linda não fala comigo há 3 dias. David me mandou uma mensagem dizendo que o decepcionei, que escolhi estranhos em vez do próprio sangue, que um dia me arrependeria. Fez uma pausa como se esperasse que a culpa a atingisse. Mas não veio. Sabe o que é estranho? Não sinto remorso. Sinto alívio. Era isso. A liberdade que só vem quando cortamos as amarras que nos sufocam. Então você fez a escolha certa, afirmei, sem sombra de dúvida. Ela assentiu, os dedos agora firmes sobre o colo. Daniel e eu estabelecemos limites. Dissemos a eles que podem fazer parte da nossa vida, mas só se nos respeitarem. Se respeitarem nossas decisões. Se pararem de tentar nos controlar com dinheiro ou chantagem emocional. E se não conseguirem, terão que aceitar uma relação distante. E como eles reagiram? Perguntei, embora já imaginasse o cenário. Mal. A voz dela endureceu, mas não por raiva, por uma tristeza profunda, daquelas que só quem ama de verdade é capaz de sentir. Linda disse que somos ingratos, que eles sacrificaram tudo por mim. David ameaçou me deserdar, cortar toda ajuda financeira, como se isso fosse o único que importasse para nós, como se nosso amor por eles dependesse do dinheiro deles. E foi aí que ela entendeu, não com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Eles acreditam nisso, murmurei. Acreditam, repetiu, como se a palavra queimasse na língua. Eles acham que seu valor está na carteira. É trágico. Os olhos dela se perderam por um instante, como se visse além das paredes da minha sala, além dos anos de farsa. Tem tanto e não desfrutam de nada. Só acumulam, competem, exibem, mas nunca param para perguntar se são felizes. Se têm paz. Se têm conexões reais. Só contam imóveis e se sentem vitoriosos, enquanto por dentro estão vazios. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Até que ela me encarou direto sem pestanejar. Sogra, posso lhe pedir algo? Pode. Quero aprender com você. Aquilo me pegou de surpresa. Não pela pergunta, mas pela sinceridade crua com que foi feita. Quero que me ensine a viver com dignidade. A ser rica sem precisar mostrar. A ter paz no meio do caos. A ser forte sem ser cruel. Sua voz não tremia mais. Era firme,
como quem finalmente encontrou o caminho. Naquela noite vi algo em você que nunca vi nos meus pais. Vi classe. Vi poder real, vi uma mulher que não precisava gritar para ser ouvida. Sorri não por vaidade, mas por reconhecer naquela jovem a sede de algo que eu mesma havia buscado por tanto tempo. Sarah, isso eu não posso ensinar, disse, suave. Isso se aprende vivendo, errando, caindo, levantando. O que posso fazer é compartilhar minha experiência e te avisar, o caminho não é fácil. Você vai enfrentar críticas, julgamentos, pessoas que não vão entender porque você escolheu viver diferente. Mas se permanecer fiel a si mesma, se viver pelos seus valores, vai encontrar paz. E essa paz, minha querida, vale mais do que qualquer número em uma conta bancária. Ela não hesitou. Quero tentar. Não só por Daniel. Por mim. Porque mereço viver sem essa pressão constante, sem essa necessidade de impressionar, sem esse medo de nunca ser suficiente. Então faça, respondi. Mas não de uma vez. Devagar. Comece questionando seus hábitos, suas compras, suas motivações. Antes de cada decisão, pergunte a si mesma, isso é por mim ou pelos outros? Isso me traz paz ou só aparência? Sarah assentiu, gravando cada palavra como se fossem instruções para sobreviver. E meus pais, você acha que eles vão mudar? Olhei para ela com honestidade. Não sei. Mudar exige reconhecer um problema. E eles não acreditam que tem um. Acham que o mundo está errado, que as pessoas são ingratas, que são vítimas. Até que vejam isso, nenhuma mudança é possível. Ela baixou os olhos por um instante, mas quando os ergueu, havia determinação neles. Mas eu posso mudar. Posso quebrar esse ciclo. Pode, confirmei. E vai. Vou, prometeu com uma convicção que veio de algum lugar profundo. Com a ajuda de Daniel. E se possível, com a sua também. Você não precisa da minha ajuda, corrigi gentil. Precisa do seu próprio norte. Daquela voz que sempre soube o que era certo, mas que você silenciou por anos para agradar aos outros. Apontei para o peito dela. Ouça ela. Confie nela. Siga ela. Sarah enxugou as últimas lágrimas com o dorso da mão. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Obrigada, sogra. Por tudo. Pela paciência, pela honestidade, por não desistir de nós. Não há o que agradecer, disse, enquanto me levantava para abraçá-la. Só me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Quando tiver filhos, ensine a eles o valor das pessoas, não o preço das coisas. Ensine empatia, humildade, bondade, coisas que não custam dinheiro, mas valem tudo. Ela segurou minhas mãos com força. Prometo. Com todo o meu coração. E então nos abraçamos. Um abraço verdadeiro. Quente, sem máscaras, sem performances, apenas duas mulheres se reconhecendo na mesma luta, na mesma busca por algo real. Quando Sarah saiu, uma hora depois, levava consigo algo que nenhum dinheiro poderia comprar: esperança. Fechei a porta atrás dela e voltei para o sofá, olhando ao redor do meu apartamento simples, os móveis desgastados pelo tempo, as paredes nuas, a luz do fim de tarde filtrando pela janela. Sorri, porque aquilo era suficiente. Aquilo era tudo. Um espaço honesto. Uma vida autêntica. Relações que não dependiam de interesses. Não precisava de mais. Nunca precisei. Meu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Daniel. Mãe, a Sarah me contou sobre a visita. Obrigado por recebê-la. Por ouvi-la. Por dar a ela uma chance. Te amo mais do que palavras podem dizer. Respondi sem hesitar. Eu também te amo, filho. Sempre. Guardei o telefone. Preparei um chá. Sentei-me junto à janela e observei o céu se pintar de laranja e rosa, como se o próprio universo celebrasse aquele momento de clareza. E ali, entre o vapor da xícara e o crepúsculo, entendi algo que nenhuma riqueza material poderia comprar. A verdadeira abundância não está no que você tem, mas em como você vive o que tem. Está na paz que sente ao deitar a cabeça no travesseiro, nas pessoas que permanecem quando tudo mais desaba, na capacidade de olhar no espelho e reconhecer, sem medo, sem vergonha, quem você é. Linda e David tinham milhões, mas eu tinha isso. A tranquilidade de uma consciência limpa, a autenticidade de uma vida sem máscaras, o amor incondicional de um filho que escolheu me ter não por obrigação, mas por afeto. E isso me fazia infinitamente mais rica do que eles. Não precisei mais fingir pobreza. Não precisei mais provar nada. Havia aprendido o que precisava aprender, visto o que precisava ver, soltado o que precisava soltar. Eles permaneceram quem eram, ricos em posses, pobres em alma. Mas isso já não era problema meu. Eu havia falado minha verdade, estabelecido meus limites, protegido minha paz. E pela primeira vez em muito tempo, não precisei ser ninguém. Simplesmente era. Emily, mãe, executiva, mulher,
Sobrevivente. Guerreira. Rica em tudo o que realmente importava. E isso, meu Deus, era mais do que suficiente. Era tudo.